E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ranieri Soares e este é mais um vídeo do canal Conhecendo Geral. Aqui é um espaço onde você vai encontrar dicas e também correções de provas de concursos na área de conhecimentos gerais. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer a correção da prova da Câmara Municipal da cidade do Conde, que fica na região metropolitana de João Pessoa. Foi uma prova onde todos os cargos foram de nível fundamental, por isso, e todos os cadernos de prova e também todos os gabaritos, eles são iguais, já que a banca CPCom ela aplicou a mesma prova para todos os cargos, já que todos eram do mesmo nível de ensino. Uma prova muito boa, né? Eu também tive a oportunidade de fazer a prova, e aqui a gente vai estar compartilhando nesse vídeo algumas das questões dessa prova de conhecimentos gerais do concurso da Câmara Municipal do Conde. Você também pode acompanhar no canal outras correções de outras provas também do concurso, né, de concursos feitos pela CPCom, que é a banca da Universidade Estadual da Paraíba, que sempre traz em suas provas a prova de conhecimentos gerais quando os cargos são de nível fundamental. Aqui no canal você vai poder acompanhar, né, correções das provas do concurso da Prefeitura de Areia, também da Prefeitura de Tavares, e agora esse vídeo do concurso da Câmara Municipal do Conde. Bom, na primeira questão, que no caso, no caderno de prova, é a questão de número 31, já que a prova de conhecimentos gerais é a última prova do caderno, então são as questões de 31 a 40. Você pode acompanhar, se você tiver o gabarito, se tiver o caderno de prova também, essa questão 31, que foi a primeira questão na prova de conhecimentos gerais no concurso da Câmara Municipal do Conde. Uma questão muito fácil, mas que é uma questão que, para quem não é paraibano ou não tem um conhecimento, né, acerca da geografia da Paraíba, das regiões e das cidades paraibanas, pode de repente ter se confundido nessa questão. Mas ela diz o seguinte: o estado da Paraíba é constituído por 223 cidades, distribuídas ao longo de suas diversas regiões. O número de municípios também corresponde ao mesmo número de cidades. Refletindo sobre a distribuição destas cidades ou municípios e sua importância para o estado da Paraíba, assinale a alternativa correta. Aqui na letra A diz: João Pessoa encontra-se localizada no agreste. A cidade de Campina Grande localiza-se no litoral do estado. Aqui tem uma coisa que a gente precisa destacar, obviamente, para quem não conhece, né? A cidade de Campina Grande ela fica no agreste e a cidade de João Pessoa fica no litoral. O elaborador ou a elaboradora da questão só inverteu, né, as alternativas. Diz que essa alternativa ela está errada, exatamente porque aqui é o inverso. Campina Grande é que fica no agreste e João Pessoa é quem fica no litoral. A letra B diz: no sertão paraibano localizam-se importantes cidades do estado: Patos, Souza, Guarabira e Areia. Onde é que está o erro aqui dessa questão? Patos e Souza, sim, essas cidades se localizam, né, no sertão da Paraíba. Porém, Guarabira e Areia são cidades que são localizadas na região do Brejo Paraibano. Então, essa alternativa ela também, obviamente, está errada. A alternativa C diz: todas as cidades são igualmente importantes economicamente para o estado, havendo diferenças apenas no tamanho. Obviamente, a gente sabe que não, né? As cidades elas têm a sua importância econômica, todas são importantes dentro de alguma área ou algumas áreas, sim. Agora, igualmente importantes economicamente, não. Obviamente, porque a gente sabe que cada cidade, né, tem a sua importância, umas mais e outras menos, principalmente do ponto de vista econômico. Então, essa alternativa ela também está errada. As cidades mais importantes da Paraíba em população e na economia estão apenas nas regiões do interior. Na verdade, é o contrário, né? As cidades elas ficam mais de centro do estado, do meio do estado para o litoral,
Isso se a gente for levar em consideração os estados, né, do Brasil que são litorâneos, né, que tem a sua faixa litorânea, cidades localizadas também no litoral. A maioria das capitais são localizadas no litoral, nos estados, né, que são banhados aí pelo Oceano Atlântico. Então essa alternativa ela também está errada. E aí a alternativa correta, obviamente, é a alternativa E de João Pessoa e Campina Grande, são as duas maiores e mais importantes cidades do estado. Sim, é verdade, né? E essa alternativa é a alternativa correta. A alternativa é João Pessoa e Campina Grande. João Pessoa, a capital, Campina Grande, que fica no Agreste, uma cidade também muito importante e também a segunda maior cidade do estado. Beleza? Vamos para a próxima. A questão 32, ela diz o seguinte: o petróleo é a mais importante fonte de energia do mundo atual. É fundamental para o funcionamento da economia global. O petróleo também é importante como fonte de matéria-prima para diversos produtos que consumimos diariamente. Sobre o petróleo, seu consumo e sua importância, analise a alternativa correta. Aqui, as alternativas que estavam dispostas na questão diz o seguinte: o petróleo é uma fonte inesgotável de energia. Aqui, quando diz fonte inesgotável, a gente já tem a ideia de que essa alternativa está errada, exatamente porque o petróleo não é uma fonte inesgotável, né? Claro que o mundo, né, tem uma reserva de petróleo, alguns lugares mais, outros lugares menos, mas o petróleo, assim como a água, é um bem finito. Então ele pode ter um fim, ele não é um fim inesgotável. É uma fonte que, obviamente, ela pode acabar. Então essa alternativa ela está errada. Na alternativa B diz: no Brasil, os 3 derivados mais importantes do petróleo para os transportes são gasolina, diesel e etanol. Aí aqui foi onde, né, o segredo da questão, a questão do etanol, porque o etanol, a gente sabe, é o álcool, e o álcool é derivado da cana-de-açúcar. Gasolina e diesel, sim, derivados do petróleo. Essa questão, obviamente, essa alternativa, obviamente, ela está errada. A letra C diz o seguinte: a diminuição na oferta mundial de petróleo pode provocar crises econômicas devido ao aumento do preço de seus derivados. Essa alternativa parece ser a correta, né? Até porque, quando se diminui a oferta de petróleo, provoca-se, obviamente, uma crise econômica, porque o petróleo movimenta bastante a economia mundial, principalmente porque afeta diretamente o setor de transportes, com a gasolina, o óleo diesel, e isso desencadeia, na verdade, uma série de transtornos e de problemas com as indústrias e outros setores da economia que dependem necessariamente desse combustível. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, sendo este o seu produto mais exportado, é o que diz a letra D. Aqui não é verdade. O Brasil ele até é um exportador de petróleo, nós temos a empresa nossa, que é a Petrobras, uma empresa brasileira, mas este não é o produto mais exportado no Brasil. O Brasil é um grande exportador de milho, de soja, de grãos de uma maneira geral, e também de proteína animal, de carne. Então, o petróleo não é o produto mais exportado do Brasil. E a letra E que diz: o petróleo é utilizado apenas para produzir óleo diesel e gasolina, os únicos combustíveis utilizados pelos meios de transporte. A gente sabe muito bem que os transportes eles também são movidos a energia, também são movidos a gás natural e também são movidos a etanol. Então, essa alternativa obviamente, também está errada. A alternativa correta é a alternativa C nessa questão. Vamos para a próxima? A questão 33, essa era a questão para você não perder tempo na prova, gente. Essa questão aí era questão para ninguém errar e também para ninguém perder tempo. E as bancas, elas sempre trazem, né, esse tipo de questão. Vocês perceberam que a primeira questão foi uma questão relativa à geografia da Paraíba. Essa é uma característica da CPCOM, ela sempre traz uma questão, ou até mais de uma, sobre geografia da Paraíba, pelo menos uma, e na sua prova de conhecimentos gerais. Já na questão 32, foi uma questão voltada
a economia, né, para questões relacionadas a algo que envolva uma questão de mundo, mas algo que é bem do nosso dia a dia, uma questão do petróleo, né, mas trazendo essas questões voltadas da economia. Essa questão do número 33 é uma questão de conhecimento geral, é uma questão, né, que envolve um pouco de história, mas também puxa muito a questão da política, e a banca CP com ela também sempre traz uma questão nesse sentido. Aqui ele está dizendo, conforme a Constituição Brasileira de 88, o nome oficial do Brasil, que estabelece sua forma de organização política e administrativa, é o seguinte. Aqui, a própria questão, você já matava aqui. Quando você começasse a ler, dissesse assim, o nome oficial do Brasil, a alternativa que você ia marcar, a alternativa é República Federativa do Brasil, é o nome, né, nome oficial do nosso país, a questão muito fácil, exatamente para não perder tempo. Vamos para a próxima. A questão 34 tem sido um tema também recorrente nas provas da CPCOM agora nesse ano de 2022 e acredito que ainda vai continuar para o ano de 2023. A questão diz o seguinte, observe a figura sobre alguns impactos provocados pelo coronavírus. Ele trouxe uma figurinha, né? As pessoas isoladas em casa, um homem usando a máscara, o álcool em gel, fazendo a limpeza das mãos, o distanciamento entre duas moças aqui de 1,5 metro, e também a limpeza de objetos pessoais, como óculos, celular, relógio, aqui um produto, né, de limpeza, um álcool, enfim, um produto que fosse possível fazer isso durante a pandemia. O texto da questão diz, a pandemia do coronavírus e as medidas de prevenção adotadas em vários países, conforme a figura acima, né, que a figura estava na parte de cima desse enunciado, para evitar o contágio, resultaram também em diversos impactos na vida das pessoas. Sobre os impactos decorrentes da pandemia, é correto afirmar. Letra A. As medidas de isolamento social não afetaram a economia e nem a saúde. Aqui está errado, gente. Por quê? Quando ele fala aqui que não afetaram, é o contrário. Afetaram sim muito a economia e também a saúde, que nós tivemos pessoas no Brasil e no mundo, né, que morreram em decorrência, né, da Covid-19 ou dos seus efeitos, né? Então, essa alternativa A está errada. A alternativa B diz, os impactos atingiram igualmente os países e todas as pessoas. O que aqui é o igualmente, né? Atingiram as pessoas de uma forma geral, mas mais umas do que outras, mais alguns países do que outros. Então, esse igualmente aqui é o que faz com que a alternativa ela esteja errada. A alternativa C, ela diz, aumento da mobilidade social e da aproximação entre pessoas. Isso aqui também está errado, porque não houve um aumento da mobilidade social e nem da aproximação entre as pessoas. Por isso que, quando você lia a alternativa C, obviamente você ia ler a alternativa D, você ia ver que a alternativa D é a alternativa correta, porque ela é o contrário da alternativa C. Ela diz o seguinte, diminuição da mobilidade social, vou perceber que fala em aumento e aqui em diminuição, com isolamento e quarentena, que é o contrário da aproximação entre as pessoas. Essa alternativa é, obviamente, a alternativa correta, a alternativa D. A alternativa E, ela diz, os impactos foram apenas econômicos. Não, foram econômicos, sociais, do ponto de vista da saúde, né? E o aumento do emprego, não. Muitas pessoas perderam o emprego, né, na pandemia. Então, a alternativa correta é a alternativa D, diminuição da mobilidade social com isolamento e quarentena. Vamos para a próxima? Essa questão 35, uma questão bacana, né, porque traz algo que está muito em alta, né, na Paraíba, no Nordeste de uma maneira geral, né, que são as fontes de energia. E aí diz o seguinte, observe a imagem abaixo, essa imagem aqui, ela vinha abaixo, né, depois o texto da questão que diz, as instalações e equipamentos observados na imagem acima estão presentes em alguns municípios do estado da Paraíba, como em Santa Luzia. Estes equipamentos são denominados de aerogeradores e objetivam a geração e produção de energia.
assinale a alternativa que indica corretamente o nome desta fonte de energia e uma de suas características importantes. Aqui, né, uma questão que vem para essa questão aí das ciências, né, questão da geografia também, é uma questão de conhecimento geral, né, em relação a fontes de energia. E aqui, obviamente, você marcar a alternativa correta, você ia para um sistema de eliminação. Energia solar e energia solar também nas alternativas A e B estão erradas, porque essas energias, como a imagem mostra, são energias com catavento, né? E aí ficaria a alternativa C, D e E. A alternativa E, ela está errada de cara, porque é energia mecânica, e aqui não é energia mecânica. Se você souber realmente o nome da energia, você matava de cara. Aí é energia eólica, o nome da energia que é gerada pelo vento. Aí você tinha energia eólica fonte não renovável, energia eólica fonte renovável. A energia eólica é energia movida pelo vento, e o vento é uma fonte renovável, porque são as energias renováveis. A energia solar, que é através do sol, como o próprio nome diz, é uma fonte renovável de energia, assim como a energia eólica, que é a energia movida pelo vento. Então, a energia que comumente nós usamos, né, no Brasil, a maior parte dela é energia que é movida pelas hidrelétricas, que são energias que são movidas pela força da água, e a gente sabe que a água, como a gente falava anteriormente, é um bem finito, é um bem que tem fim. A energia solar e a energia eólica são energias de fontes renováveis, porque elas se renovam a cada dia. O sol e o vento. Esses são bens que são renováveis e são infinitos. Então, a alternativa correta aqui para essa questão é a letra D, que é energia eólica, que é uma fonte renovável de energia. Bom, pessoal, a gente fez essa primeira parte, né, dessas correções, e aí a gente vai fazer uma segunda parte das questões, né, da prova de conhecimentos gerais do concurso da Câmara Municipal do Conde desse ano de 2022. Então, no próximo vídeo, a gente vai trazer mais questões aqui para vocês no canal Conhecendo Geral.